Paz ao coração de todos. Esse é o Meditações Diárias, com o pastor Euler Oliveira, pastor e psicólogo da Igreja Bíblica Novo Tempo. Um momento para refletir em si mesmo a partir de Deus. Hoje quero vos continuar na ideia de explanarmos sobre o perdão e vamos falar sobre o perdão como autoflagelo. Vamos ao texto de Hebreus capítulo 12, 14 e 15, que diz: Segui a paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Este é o terceiro tema no assunto perdão. Já falamos sobre perdão e suas nuances, particularidades importantes para ser vistas no processo. O segundo tema foi o perdão e seus contextos, sobre a importância de modificarmos o nosso como na relação com o outro. E hoje vamos falar sobre quando o perdão se transforma em autoflagelo. E para embasamento bíblico, o texto traz a ideia de amargura. Fala de raiz e está inserido no contexto de ação disciplinadora de Deus. E isso é importante aqui, pois nos convida também a pensar em disciplina conosco e com o outro na caminhada da ação resgatadora do perdão. Primeiro, o autor diz que devemos buscar viver a paz. O termo grego eirene tem o sentido de busca, bem-estar comum, e tem ligação com o termo hebraico shalom, que significa paz, saúde e prosperidade. A partir disso, o perdão não pode coadunar com autoflagelo, mas com a busca de bem-estar comum. Isto conclama-nos para a ação que promova paz, saúde a si e ao outro, e prosperidade, ou seja, crescimento pessoal e relacional. A temática aqui é trabalhar a ideia do perdão, não uma atitude que cause amargura. O texto vai falar de raiz, algo que é produto do quanto machucado se está com a atitude do ofensor. Isto acontece cada vez que se perdoa pelo perdão em si, porque tem que perdoar sem entender que no processo ofensor e ofendido precisam estar presentes, ativos. Quando isso acontece, se consegue fazer cumprir o que pede o texto. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Como é importante entendermos a globalidade do processo. São todos os atores donos, engajados para o bem-estar. Perceba que as pessoas focam muito no ato perdoador e não no processo de perdão. Nesse caso, vão se flagelando, se machucando, decepcionando porque não há resposta do outro. É muito importante compreender que apenas o ato perdoador presente, o ofensor vai recebendo a mensagem que pode continuar em sua atitude. Não há consciência, apenas a recepção passiva e continua focado em satisfazer a si mesmo em detrimento do outro. E ao mesmo tempo, o ato perdoador em si, sem a visão do bem-estar comum, podem promover raízes de amargura que o texto traz. Não promove prosperidade da relação nem nas individualidades. Perceba que desta forma, quem promove o ato perdoador também não cresce, pois sem feedback começa a perceber e ler que não vale a pena e vai se machucando, se diminuindo enquanto ser, quebrando sua dignidade humana e em algum momento explode contrária à relação ou adoece a si mesmo com depressão, transtornos e outras doenças mentais. Venho frisando nessas 3 reflexões sobre perdão a necessidade de ir juntos, de ofendido e ofensor, presente e ativos no processo. Afinal, o texto fala de bem-estar comum, de seguir a paz com todos e todas, de cuidado uns com os outros. E vai mais longe quando fala, na tradução da Nova Versão Transformadora, de raiz venenosa de amargura, a qual vai provocar perturbação, contaminando não só os envolvidos diretos, mas a muitos. Entendo que o termo grego charizomai fala de atitude graciosa, mas isso não quer dizer passividade, perdão pelo perdão, mas dispor a agir frente àquele que não merece por ter ofendido. A graça está em convidá-lo para o processo de perdão, a participar ativamente modificando a si, enquanto o ofendido também se modifica. Ao autoflagelar-se tanto em ter que perdoar, a atitude do perdão,
o ofendido vai perdendo sua confiança. E aí terá que trabalhar a si para mudar sua posição, ou seja, limpar-se da raiz de amargura. Enquanto isso acontece, o ofensor também está se livrando das ferramentas ou armas que utilizou para flagelar. Perdoar pelo ato é autoflagelo, é se machucar, que acaba por promulgar atitudes e orações desesperadas para com Deus, que podem inclusive esmaecer a fé por não perceber a atitude de Deus na ação. Mas aí é que está. A ação do Pai Celestial passa por entendermos a partir dele como devemos agir no processo, de não vermos apenas o ato, que é o que se emprega muito, o perdoar, perdoar, perdoar. Convido você a ouvir as demais reflexões sobre o perdão para que tenha compreensão um pouco mais integral, pois não conseguiria esgotar o assunto, uma vez que vai clareando a ideia de que Deus Pai, Jesus, demonstram claramente não apenas o ato perdoador, mas uma caminhada de companheirismo, ofensor e ofendido, rumo à mudança de ambos para a relação sem raiz de amargura, de bem-estar comum. Voltando ao texto de Hebreus, o verso 14 fala de esforço, de busca pela paz. Em outra versão diz seguir. Entendem? A procura, o seguir, passa pelo olhar atento para se encontrar. Não é algo que se receba de forma passiva. Fora de atitude ativa, de processo, vamos nos autoflagelando, perdendo a confiança na humanidade, sem condições de restaurá-la, porque também esperamos a resposta do outro como ato e não como processo. Por isso que precisamos tirar qualquer raiz venenosa de amargura para que possamos conseguir processar o perdão em todas suas nuances, tirando todos os flagelos das atitudes ofensoras para que consigamos promover a paz, a saúde e a prosperidade nas relações da vida. Deus abençoe vocês, paz, saúde e prosperidade ao coração de todos e todas.